Imagina o cenário. Final dos anos 90, lá no Japão. O país, sabe, saindo de uma década de estagnação econômica, a tal década perdida. Uma crise bem pesada, né? Exato. E nesse contexto, um dos seus maiores ícones industriais, um nome que, poxa, é sinônimo de carro japonês no mundo todo, a Nissan estava à beira do colapso. E quando a gente fala colapso, não é só um ano ruim, é uma crise existencial. Totalmente. Os números que as fontes nos trazem são, assim, de tirar o fôlego. A gente está falando de uma dívida de aproximadamente 2 trilhões de ienes. O que na época equivalia a uns 20 bilhões de dólares. É um número que para uma empresa soa quase como uma sentença de morte. Com certeza. E para colocar isso em perspectiva, o problema não era só a dívida. A operação em si estava quebrada. Como assim? De todos os 46 modelos de carros que a Nissan produzia no mercado japonês, as fontes mostram que apenas 3 davam algum tipo de lucro. 3 de 46? 3. A empresa estava literalmente queimando dinheiro para manter as luzes acesas. Nossa. A situação era desesperadora. E é aí que entra a virada improvável da nossa história. Uma aliança com a montadora francesa Renault. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no material que recebemos para entender como essa parceria, liderada por uma figura que se tornaria lendária, Carlos Ghosn, conseguiu, assim, arquitetar uma das maiores viradas corporativas da história moderna. Exato. Nossa missão aqui é desvendar o diagnóstico, as medidas drásticas e, claro, os resultados que transformaram a Nissan. E tem um detalhe fundamental que a gente já precisa colocar na mesa e que a análise dos documentos deixa bem claro. Qual? Não foi uma aquisição hostil. Foi uma aliança estratégica assinada em março de 1999. A Renault investiu 643 bilhões de ienes por uma fatia de 36,8% da Nissan. Então era uma parceria mesmo. Sim, e mais importante ainda, o acordo foi desenhado para que ambas as empresas mantivessem suas culturas corporativas, suas identidades de marca. Não era para a Renault engolir a Nissan, a ideia era fortalecer. Entendi. E a primeira peça-chave nesse tabuleiro foi a chegada de Ghosn, um brasileiro filho de libaneses educado na França, que assumiu inicialmente como diretor de operações, o famoso CEO. Ok, então vamos analisar isso. Um executivo que não é japonês chega numa gigante japonesa em crise profunda. A pressão devia ser imensa. Por onde ele começa? O que os nossos materiais dizem sobre os primeiros passos dele? Olha, ele não ficou trancado numa sala de reuniões, isso com certeza. Imagino que não. Longe disso. A abordagem dele foi de imersão total. Um dos artigos descreve como ele foi direto para o que os japoneses chamam de Gemba. Gemba? O que seria isso? Significa o lugar real. Ou seja, o chão de fábrica, as concessionárias, os escritórios de design, onde o trabalho de verdade acontecia. Ah, entendi. E além de ver com os próprios olhos, ele conversou. As fontes citam que ele realizou entrevistas diretas com mais de 500 funcionários, gerentes e até parceiros de negócios. 500? 500. Ele queria ouvir o diagnóstico de dentro, sabe? Sem filtros. Uau. Isso é um mergulho profundo mesmo. E o que essa imersão toda revelou? Quais eram as doenças que estavam matando a Nissan por dentro? O que é fascinante aqui é que Ghosn não apontou o dedo para a gestão japonesa como um todo. Pelo contrário, a análise dele foi muito mais sutil. Ele identificou que certas características da cultura de gestão do país, que, em teoria, são muito positivas, na Nissan daquela época, estavam sendo levadas a um extremo completamente disfuncional. Certo. E que características eram essas? A narrativa que emerge do material aponta para 3 problemas centrais, todos interligados. O primeiro era uma cultura extremamente voltada para dentro e um seccionalismo feroz. Seccionalismo? Como assim? Basicamente, cada departamento era um feudo. A engenharia não falava direito com o marketing, que não se alinhava com as finanças. As informações operacionais até circulavam, mas a visão estratégica, a visão gerencial do todo, essa não era compartilhada. Eram os famosos silos. Então, peraí. Isso é quase um auto-engano corporativo? O cara da engenharia podia estar batendo todas as metas dele, criando um motor incrível. Exato. Enquanto a empresa inteira ia pro buraco, e ele talvez nem ficasse sabendo da gravidade da situação. Ninguém estava olhando o placar geral do jogo.
Sócio próprio. Era exatamente essa dinâmica. E isso nos leva diretamente ao segundo problema: uma cultura sem foco claro no lucro. A gestão japonesa, tradicionalmente, busca um equilíbrio entre todos os stakeholders: acionistas, funcionários, fornecedores, clientes. É uma visão de longo prazo. Certo. O que parece bom? Parece. O problema é que na Nissan, essa busca por equilíbrio virou uma busca por não desagradar ninguém. E numa crise daquele tamanho, a prioridade número 1 precisava ser a lucratividade, a sobrevivência financeira. E essa palavra lucro quase não fazia parte do vocabulário da gestão. Mas espera um pouco. Essa filosofia de focar no longo prazo, na qualidade e na harmonia entre todos os envolvidos, não é justamente uma das coisas que o mundo sempre admirou no modelo de gestão japonês? É, sim. Onde foi que a Nissan errou a mão, segundo as fontes? A questão foi o contexto e a falta de equilíbrio. A filosofia funciona maravilhosamente bem quando a empresa está saudável, mas a Nissan estava na UTI. Entendi. Manter todo mundo feliz era impossível quando a alternativa era a falência, que deixaria todo mundo desempregado. A busca por consenso paralisava a tomada de decisões difíceis. E isso tudo gerou o terceiro problema, imagino. Exatamente. A combinação desses dois fatores, os silos e a falta de foco no lucro, gerou o terceiro e mais perigoso problema: uma completa falta de senso de crise. Uma negação coletiva. Perfeito! Como ninguém tinha visão do todo e o lucro não era a métrica principal, os gerentes e executivos simplesmente não sentiam a água subindo. Nossa. A crise era um problema abstrato, sabe? Do departamento financeiro, da alta diretoria. Não era uma ameaça real e iminente à sobrevivência da empresa e dos seus empregos. Era uma cultura que, sem querer, protegia as pessoas da dura realidade. É impressionante. Os problemas não eram técnicos, não era falta de engenheiros competentes, eram culturais. Exatamente, e é importante reforçar uma nuance que a documentação deixa clara. A abordagem de Gosni foi cirúrgica, não ideológica. O que você quer dizer com isso? O melhor exemplo é o sistema Keiretsu, aquela tradicional rede de empresas japonesas interligadas por participações acionárias. A Nissan tinha um Keiretsu forte. Gosni o desfez. Radical. Muito. Vendeu participações em fornecedores para cortar custos e otimizar as compras, mas, ao mesmo tempo, o mesmo sistema Keiretsu funcionava e ainda funciona muito bem na Toyota. Ah, interessante. E anos depois, a própria Nissan reconstruiu uma versão modificada dessas parcerias. Ou seja, ele não disse que Keiretsu é ruim. Ele diz: este Keiretsu para a Nissan neste momento é ineficiente e está nos matando. Entendi. Uma abordagem pragmática. Certo, então o mapa do problema está claro. Silos, falta de foco em lucro, negação da realidade. Um diagnóstico desses exige um remédio muito amargo. Muito. O que as fontes dizem que estava na receita desse plano de recuperação da Nissan? O famoso NRP. A primeira grande medida já foi um ataque direto à cultura dos silos. O plano não foi criado por Gosni em uma sala fechada. Certo. Ele montou equipes multifuncionais, com gente de todas as áreas, engenharia, design, finanças, compras, marketing, para trabalharem juntas no desenvolvimento e principalmente na implementação das soluções. Ah, que interessante. A própria execução do plano já era parte da cura da cultura organizacional. Começar a quebrar as paredes antes mesmo de anunciar as medidas. E a aliança com a Renault? Como ela entrou em jogo na prática? Aí está uma das chaves da velocidade da recuperação. A sinergia foi imediata em áreas que o consumidor não vê, mas que custam uma fortuna. Como, por exemplo? A principal delas, que os relatórios da época destacam, foi a padronização de peças e plataformas, motores, transmissões, o chassi. Quais as que podem ser compartilhadas entre um Renault e um Nissan, sem que ninguém perceba. É como se duas companhias aéreas com aviões e marcas totalmente diferentes decidissem de repente usar as mesmas turbinas, os mesmos sistemas de navegação. Exato, o mesmo trem de pouso. A economia em desenvolvimento e em escala de compra é gigantesca. Exatamente. E falando em compra, a segunda grande sinergia foi essa:
compras conjuntas. Com o volume de duas gigantes globais, o poder de barganha com fornecedores de aço, pneus, componentes eletrônicos... Tudo aumentou exponencialmente. Os custos caíram para as duas empresas. Mas, claro, a parte mais dura do plano estava dentro de casa. Imagino que não dava para resolver um buraco de 20 bilhões de dólares só comprando parafusos mais baratos. Definitivamente não. E foi aqui que vieram as medidas que renderam ao Gozen o apelido de Le Cost Killer. O matador de custos. Exato. O plano previa cortes drásticos. O mais simbólico e doloroso, segundo as fontes, foi o fechamento de bases de produção, incluindo a histórica fábrica de Murayama. Fechar uma fábrica inteira no Japão, isso deve ter sido um terremoto cultural, num país onde a ideia de emprego vitalício era quase sagrada. Foi um choque imenso. Como essa decisão foi recebida? O material fala sobre a reação. Com certeza, a mídia e os sindicatos reagiram fortemente, mas a comunicação de Gozen, que um dos artigos analisa, foi brutalmente honesta e direta. A mensagem não era "estamos fechando para aumentar o lucro". E sim. A mensagem era: a alternativa ao fechamento de algumas fábricas é a falência de toda a empresa e a perda de todos os empregos. Foi apresentado não como uma escolha, mas como uma cirurgia de emergência para salvar o paciente. Uma lógica dura, mas clara. E além disso, houve consolidação de subsidiárias e a venda de ativos que não eram o core business, como a divisão aeroespacial. Foi um enxugamento radical. Cortar, cortar, cortar. Parece uma estratégia de pura sobrevivência. Mas só isso não garante o crescimento, não é? Uma empresa enxuta e sem produtos atraentes continua fadada ao fracasso. E essa é a genialidade do plano, a outra face da moeda. Se a gente conectar isso a um cenário mais amplo, a gente vê que não foi apenas sobre cortar. Foi sobre redirecionar os recursos economizados. Enquanto fechava fábricas antigas, a Nissan investia pesado no que realmente importava, o produto. O plano NRP também previa e executou o lançamento de uma onda de novos modelos de carros. Faz sentido. Uma renovação completa do design interno e externo, que estava bem datado, e um trabalho intenso para renovar a imagem da marca. Então essa é a chave. Não era só estancar o sangramento, era fazer uma transfusão de sangue novo ao mesmo tempo. Perfeito. Cortar a gordura para investir pesado no músculo. Uma reestruturação completa, da linha de montagem à percepção do público. Ok, o plano era ousado, controverso, mas e aí? Deu resultado? Deu resultado é pouco. Os dados são espetaculares. Vamos começar pelo elefante na sala. A dívida. Em 98, eram 2 trilhões de ienes. Certo. Em 2003, 5 anos após o início do plano, as fontes confirmam que a Nissan havia liquidado completamente essa dívida. Zerado. Uau! Só um instante para processar isso. Zeraram uma dívida equivalente a 20 bilhões de dólares em 5 anos. Sim. É o tipo de número que parece erro de digitação. E em termos de operação, de lucratividade... A melhora foi igualmente impressionante. A margem de lucro operacional, que no ano fiscal de 1999 era de apenas 1,4%. Quase nada. Saltou para 11,1% no ano fiscal de 2003. Deixa eu traduzir isso. Um salto de 1,4% para mais de 11% significa que a saúde fundamental do negócio mudou completamente. Totalmente. Para cada carro que eles vendiam, passaram a ganhar quase 8 vezes mais. Eles não estavam mais vendendo o carro só para pagar as contas. Estavam vendendo para gerar riqueza, para poder investir, para inovar. Precisamente. E isso, claro, se refletiu no mercado doméstico. A participação de mercado da Nissan no Japão, que tinha despencado para cerca de 12%, recuperou-se para 20% em meados dos anos 2000. Eles não apenas sobreviveram, como voltaram a ser um competidor de peso no seu próprio território. Deixaram de ser a empresa doente para se tornar uma ameaça novamente. Exato. E a carreira do Gosney, imagino, decolou junto com a empresa. De forma meteórica. Os documentos traçam essa ascensão. Ele se tornou membro do conselho da Nissan em junho de 2000 e CEO já em junho de 2001. Bem rápido. E o reconhecimento foi tanto que, em maio de 2005, ele foi nomeado também presidente e CEO da Renault. Caramba! Só para entender a escala disso.
Ele não só virou o CEO da empresa que salvou, como acumulou a presidência da outra empresa da aliança. Ele estava, na prática, no comando de 2 gigantes automotivos de continentes diferentes, ao mesmo tempo. Exatamente. Isso é raríssimo. Raríssimo. Ele comandava as 2 operações simultaneamente, algo sem precedentes nesse nível. No fim das contas, a narrativa que emerge de todo o material é a de uma das viradas corporativas mais espetaculares e estudadas da história. Sem dúvida. E demonstrou que uma intervenção externa, desde que com um diagnóstico preciso e uma execução corajosa, poderia revitalizar uma gigante industrial que muitos já davam como morta. Então, o que tudo isso significa? A gente fez uma jornada da beira do abismo, passando por um diagnóstico cultural profundo que revelou uma empresa paralisada por dentro. Sim. Depois, vimos as ações drásticas, a cirurgia de emergência e, por fim, uma recuperação que parece quase um milagre. Para mim, a grande lição aqui é sobre a coragem de confrontar a própria cultura. Com certeza. Liderança e um bom plano são essenciais, mas nada disso funciona sem a coragem para mudar práticas e crenças que estão profundamente arraigadas, mesmo que isso signifique tomar decisões impopulares que causam um terremoto no curto prazo. Sem dúvida. E para quem nos acompanha, isso levanta uma questão importante para refletirmos, que volta ao ponto inicial da nossa conversa. As fontes são claras. A aliança foi projetada para que Nissan e Renault mantivessem suas identidades de marca distintas, considerando que o grande ganho de eficiência veio da padronização de componentes internos, das coisas que o motorista não vê. Certo. Fica a pergunta: qual é o desafio de longo prazo em equilibrar a eficiência dessa padronização interna com a necessidade de manter para o consumidor final identidades de marca que sejam únicas, autênticas e atraentes? É uma ótima pergunta. Em outras palavras, como fazer carros que pareçam e se sintam genuinamente diferentes quando por baixo do capô eles são cada vez mais irmãos gêmeos? É um dilema que toda a indústria automotiva enfrenta até hoje.